muito bom dia. Eu sou a doutora Márcia Ferraz, para quem não me conhece, sou dentista, especialista em prótese e estética dental. E aqui do meu lado está o doutor Ricardo Gabriel. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, doutora Márcia. Bom dia, André. Bom dia, ouvintes. Tudo ótimo. É isso aí. Hoje, segunda-feira, início de maio, começando um mês com tantas informações para vocês. Mais um programa aqui, Implante um Novo Sorriso, comigo e com ele. É isso aí. É um programa que fala sempre de autoestima, qualidade de vida, de saúde, de bem-estar, de uma forma simples, clara, objetiva, desmistificando essa odontologia que muitos de vocês conhecem. Isso ficou para trás. O quanto a odontologia mudou, se modernizou, e a gente vem falando justamente disso, de uma modernidade para vocês. A cada programa da semana passada e o outro também, a gente veio falando uma série de novidades, de uma odontologia acessível acima de tudo, uma odontologia digital. E é isso, né, Gabriel? É isso que a gente vem trazer para os nossos ouvintes hoje. Sim, é isso daí. Essa dinâmica da odontologia, odontologia atual, essa odontologia cada vez mais tecnológica e principalmente essa odontologia cada vez mais acessível. E já que estamos falando de tecnologia, antes de a gente continuar, eu vou passar aqui para todo mundo saber quem nós somos, onde nós estamos e como vocês nos acham. Nós somos da Jade Odontologia. O telefone aqui para vocês conversarem com a gente, nosso WhatsApp é o 11 7079 7075 2314. Eu vou repetir, é o 11 9 7075 2314. Ou também pelo telefone fixo. Quem vai atender é a Cris, nossa secretária, e quem já conhece a Cris sabe esse poço de simpatia, né, e de acolhimento que é a Cris aqui na nossa clínica. Pode ligar e falar diretamente com ela. É o 11 3895 7572. Então 3895 7572. Se você não conseguir assistir o programa até o final, você pode também, assim que termina o programa, esse programa já está disponível no YouTube. Lá nós temos um canal que é o Jade Odontologia. E que se você perdeu os outros 2 programas, onde a gente está falando dessa odontologia digital, pode acessar que os programas já estão lá no nosso canal. E também nós estamos no Instagram, que é o Jade Odontologia Oficial, onde lá vocês vão ter o nosso dia a dia, né? O que está acontecendo aqui no nosso dia a dia, na Jade Odontologia, falando sobre as cirurgias, sobre o nosso dia a dia, o que a gente faz aqui, e também saber quem nós somos, né, Gabriel? Sempre isso. E então, se você gostou do programa, fica até o final. A gente tem muita novidade para passar ainda hoje para vocês. É isso aí. Só para complementar, nós estamos em São Paulo, na Rua Vergueiro, 2253, é bem fácil acesso, é ao lado do metrô Ana Rosa, como a doutora sempre gosta de dizer, muro com muro. Nós estamos quase dentro do metrô, é bem facinho mesmo de chegar. Eu sempre falo isso e eu gosto de deixar bem claro que nós não somos uma escola, nós não somos um curso de formação de profissionais, nós somos proprietários da Jade Odontologia e somos responsáveis por todos os tratamentos que lá acontecem. Tudo é realizado por nós. Somente nós atendemos os nossos pacientes, e isso há 30 anos. Exatamente 30 anos fazendo da odontologia a nossa vida. Como eu disse na semana passada, o programa de hoje é o terceiro e último dessa série que fizemos falando sobre odontologia digital. O primeiro foi sobre odontologia digital, fiz uma pequena, não tão pequena apresentação. No segundo, nós falamos sobre ortodontia digital, sobre os alinhadores transparentes, invisíveis. E esse último, terceiro e último, nós vamos falar sobre prótese digital. Então é isso. O assunto é bem amplo, o assunto é novo, é super interessante.
E eu desde já agradeço a sua atenção, a sua audiência e o seu carinho. Falo isso no meu nome e o nome da doutora Márcia Ferraz e da Jade Odontologia. E voltando ao conceito do que é odontologia digital. Odontologia digital é a mudança na forma de trabalhar em diversas áreas da odontologia, utilizando tecnologia digital, que envolve equipamentos de captação de imagens, tecnologia da informação, hardware, softwares e inteligência artificial, impressora 3D, injeção computadorizada e robótica. O assunto é bem, complexo, mas é familiar para muita gente que está nos ouvindo. E no caso específico das próteses, os métodos de moldagem, obtenção de modelos, a confecção da prótese propriamente dita, deixando de ser aquele método que podemos chamar aqui hoje, fazendo uma analogia ao que é digital, mas deixando de aquele método que analógico, aquele método que mais ultrapassado. E é claro que ainda não podemos substituir tudo no que se diz respeito à prótese, mas grande parte do que até hoje fazemos com relação a isso. Ou seja, conseguimos substituir o que era moldagem através do scanner intraoral. Conseguimos substituir os modelos de gesso, hoje apenas os modelos guardados na nuvem, que no software coloca. Se necessário for, se a gente precisar desses modelos, a gente consegue fazer hoje através de uma impressão 3D, consegue imprimir esses modelos e colocar tudo isso num computador e através de um software atual, um software super moderno, visualizar esse modelo, simular, manipular esse modelo e confeccionar a prótese. Eu sempre gosto de dar exemplo aqui, toda vez eu vou falar sobre esse exemplo, porque eu gosto demais. É um exemplo de um desenho que tinha na minha infância e na infância de muitos que estão nos ouvindo, que eram os Jetsons. Os Jetsons eram aquela família de vanguarda, uma família moderna, já eram super modernos naquela época, tinham com os telefones móveis. Eu estava outro dia conversando, tocou meu telefone, eu estava falando pelo relógio e era exatamente assim que eles conversavam, o telefone era no relógio, faziam aquelas vídeos chamadas, então faziam aquelas salas de papo. Ele conversava com o patrão dele, com o chefe dele via videoconferência. Então já existia naquela época o que nós chamamos hoje de home office. Existia um robô que fazia a limpeza da casa e hoje nós temos isso com certa facilidade. E é isso mesmo, Falando em futuro, o futuro hoje já é uma realidade. E assim, tem um ditado que diz que cavalo que passa selado na frente de casa, se não pegarmos, ficamos para trás. E é isso mesmo, se não aproveitarmos, se não abraçarmos esta nova realidade, ficaremos todos nós para trás. E o que hoje buscamos na nossa clínica, na Jade Odontologia, é o que há de melhor para os nossos pacientes, é o que há de mais moderno para eles, tornando os tratamentos mais rápidos, precisos, previsíveis, gerando menor tempo e menor custo, tornando com isso mais acessível, que é um fator extremamente importante nos dias de hoje. E como é isso que chamamos de fluxo digital? O paciente vem ao consultório, hoje é uma realidade isso, é utilizado um scanner intraoral, fotos digitais. Através desse scanner, dessas fotos, obtemos modelos digitais. Esses modelos são colocados no computador e através de um software é feito todo o planejamento digital desse tratamento. Feito isso, é enviado para uma impressora 3D ou tornos computadorizados e confeccionado as próteses de uma forma mais precisa e infinitamente mais rápida, diminuindo sessões de prova, escolhas, enfim, diminuindo esse tempo, que o tempo é tão valioso e o tempo é tão caro. Quando eu estava na faculdade, eu lembro de um professor, isso já tem bastante tempo, mas eu lembro de um professor que nos contava, professor de prótese, e que dizia que a prótese final é uma sequência, uma somatória de erros. E o que ele queria dizer com isso
era que o paciente era moldado com um material de moldagem, esse material de moldagem sofria uma contração, sofria uma distorção. Embora imediatamente a gente molda o paciente e vaza esse modelo em gesso, a diferença de temperatura da boca, da temperatura interna do paciente, a temperatura do ambiente, a temperatura da água que manipula o gesso, isso vai dar uma alteração no modelo de gesso. Esse modelo de gesso vazado, ele tem aquela contração. Esse modelo vazado é encaminhado para o laboratório. No laboratório, o técnico, o protético, para confeccionar essa prótese, faz alguns alívios naquele modelo, e são pequenos alívios, pequenas alterações, para poder confeccionar a prótese. Ou seja, do início, desde o paciente que sentou na cadeira e moldou até a confecção da prótese, todos esses passos, todo esse processo para chegar até o final da prótese, ocorreram distorções. Era isso que o meu professor dizia na época, que é uma somatória de erros. Com a odontologia digital, isso acabou. O scanner digital registra a imagem real do dente. O software que irá preparar a prótese é de total precisão. Os softwares hoje são de última geração, os processos precisos. E a confecção desta prótese é feita através de fresas, de tornos computadorizados, ou seja, sem nenhuma alteração, portanto, uma precisão total. Essa confecção de prótese pode ser realizada de duas maneiras. No processo CAM, que a gente diz, por uma impressora de 3D, que ela é utilizada para trabalhos em resina e em cera, que é feito por um processo de adição. Então, somente a gente consegue ainda hoje fazer na impressão 3D trabalhos feitos em resina e trabalhos feitos em cera. Isso aqui é para um processo de adição, para um processo de gotejamento. Ou então é feito numa fresa, num torno computadorizado, onde é colocado um bloco cerâmico e esse bloco é usinado, é desgastado até o projeto final. E quais seriam as vantagens desse novo método? Primeira vantagem, e essa palavra é recorrente nesses programas que eu tenho feito, esses últimos programas, que é a previsibilidade. Isso é super importante no caso de uma reabilitação. A doutora sabe muito bem o que é isso. No método tradicional, a gente molda o paciente, obtém os modelos de gesso, é feito um enceramento, isso estou falando como exemplo numa reabilitação. É feito um enceramento e provado esse enceramento no paciente. Mas que em algumas vezes o que temos no enceramento não conseguimos obter no resultado final. Isso que acaba muitas vezes sendo frustrante. E isso já não acontece no sistema digital. Até na especialidade de implante, através da confecção de guias cirúrgicos, é obtido por esse sistema. Então a gente utiliza, tem como vantagem uma previsibilidade, mas até em cirurgia eu tenho essa previsão na instalação de um implante. Eu falei que é feito através de impressoras 3D e tornos computadorizados, então a gente acaba obtendo uma precisão, que é um fator extremamente importante. Falei aqui do meu professor que falava que a prótese era uma somatória de erros, e a precisão na prótese digital ela é demais. É um fator que é de extrema importância, porque não tem nenhuma interferência da mão humana, não tem nenhuma interferência da mão do protético. O calor do dia, o humor do protético, o cansaço dele, algum vício. Muitas vezes a pessoa consegue esculpir um dente esquerdo de uma certa maneira, quando vai fazer um dente direito ele não consegue fazer e acaba ficando os dentes muito parecidos, né? Ele tem um perfil, eu consigo só fazer um dente arredondado porque é do ceramista, é do protético isso, e na prótese digital isso não acontece porque é feito por uma máquina. E aí com a máquina não tem nada disso. Agilidade nesse processo todo de laboratório, quem fez prótese, quem faz prótese sabe como isso é demorado. Então,
É a forma artística, né? É uma forma artesanal. Um ceramista fica confeccionando uma peça em cerâmica por horas, trabalhando em cima daquela peça cerâmica para ir até o forno. A fresa, dentro desse sistema, consegue confeccionar 6, 7, 10, até às vezes 20 coroas, o que o ceramista fazia né, nesse tempo que ele fazia uma, a fresa consegue fazer até 20. E o tempo, como eu disse, o tempo é sempre muito importante e o tempo é muito caro. Qualidade nos tratamentos, isso sem dúvida nenhuma é inquestionável. E a experiência do paciente. O que é a experiência do paciente? Quem já moldou sabe o que eu vou dizer. Aquela massa que é extremamente desconfortável, pelo menos para mim, mas se eu perguntar para as pessoas que moldam, as pessoas, não existe uma pessoa que diga que gosta, que adora. Algumas pessoas têm enjoo, algumas pessoas têm ânsia, e com o scanner intraoral isso é eliminado, sem contar na quantidade de sessões que precisa para se fazer uma prótese. Para fazer uma prótese, uma coroa metalocerâmica, quantas vezes o paciente? Umas 4, 5 sessões são necessárias para o paciente, são vindas aqui no consultório para poder fazer os processos de confecção de uma coroa. E tira, e molda, faz provisório, tira provisório, coloca provisório, tira o cimento do provisório, o provisório que acaba caindo em casa, perdendo. Então tudo isso acaba fazendo com que a prótese digital seja uma ótima saída. Mas infelizmente não é só de vantagem que é feita a prótese digital. Ela é perfeita, né? É perfeita para mim, perfeita para todos, mas ela tem algumas limitações. E uma das limitações ainda e é a que prevalece hoje, é o custo elevado do investimento. Isso por parte do dentista, por parte do laboratório. Scanner, né? Fresas, tornos, impressoras ainda são caros dentro dessa nossa realidade hoje no Brasil, mas que caminha sempre para uma redução devido às novas tecnologias, visto que estamos falando de um sistema que foi desenvolvido em 1981, esse sistema que a gente usa, ShareSide, que é de escaneamento, de fresagem dos blocos cerâmicos. Isso foi desenvolvido em 1985, o sistema CEREC, e na época os equipamentos eram caríssimos e eram enormes. Eram caríssimos para qualquer padrão de odontologia classe AAA, né? Classe B e classe C. Então, para qualquer um desses padrões de odontologia já era muito caro. Hoje eles são mais acessíveis e vão se tornar cada vez mais acessíveis e viáveis, bem como hoje são mais compactos e, portanto, cabe dentro de um consultório. Acho que é a mesma evolução que foram os implantes, que há muitos anos atrás era inacessível e hoje é acessível a todo mundo, e assim também está acontecendo com os scanners, enfim, com as impressoras, com as fresas, os tornos. Hoje isso vem se tornando um pouco mais realidade. No exemplo que a doutora disse sobre os implantes, demorou para ele se tornar mais acessível, porque a tecnologia não era tão avançada como é hoje. Hoje as coisas são muito rápidas. Se você perder 1 minuto, você perdeu uma vida praticamente. Então a gente tem hoje, na área de implantodontia, a gente tem uma fábrica de implantes em Jundiaí que faz implantes com impressão 3D. Olha que coisa maluca, mas já existe isso. Mas para que tudo isso funcione, né, requer um treinamento por nossa parte, um aperfeiçoamento por parte dos dentistas e por parte dos técnicos laboratórios, protéticos, para adaptar essa nova tecnologia, essa nova era da odontologia moderna. E é isso que temos feito, né? O que nós temos feito aqui na Jade, e já estamos caminhando, estamos a caminho de fazer tudo isso no nosso próprio consultório. O que faria com que reduzisse bastante o custo, tornando esse tratamento mais acessível, que é o nosso principal objetivo.
Não adianta termos toda essa tecnologia de ponta se não é acessível aos nossos pacientes, se não está adequado aos nossos pacientes, ao padrão, padrão de atendimento aos nossos pacientes. O que queremos com isso realmente é tornar a odontologia cada vez mais prática, rápida e acessível. Ainda existe muita coisa para desenvolver, é claro, muita coisa para aperfeiçoar. Dentro dessa tecnologia digital, inclusive, já confeccionamos alguns trabalhos, algumas coisas já podem ser feitas. Próteses sob implantes, próteses unitárias, pequenas próteses fixas mesmo, laminados, lentes de contato, dentro do que falamos do que é a prótese digital. Ainda muita coisa está em desenvolvimento, que com certeza irá abranger quase tudo, quem sabe, nas próteses. Até em relação a custos de investimentos, só para ter uma ideia, né? Há 2 anos atrás nós vimos um scanner, e esse scanner custava na época R$135 mil. Hoje esse mesmo scanner está na faixa dos seus 60, 70 mil, então ele tornou mais acessível. Porque há 2 anos atrás eram os pioneiros, só existiam eles, e só existia esse início dessa tecnologia, mas isso já teve o primeiro passo, e os aparelhos foram evoluindo e foram modernizando e foram melhorando, e o que tornou isso cada vez mais barato. É lógico, também surgiram novos fabricantes e a concorrência acabou com que os preços fossem reduzidos. Eu não poderia encerrar essa apresentação sobre odontologia digital sem falar sobre prótese digital. Então deixei para o final o prótese digital, que é uma realidade na odontologia hoje. Mas dentro do que falamos de odontologia digital, o que realmente é uma realidade hoje, é acessível, são os alinhadores invisíveis para a ortodontia. O programa passado foi exclusivo sobre os alinhadores invisíveis, e eu quero deixar isso cada vez mais presente, cada vez mais vivo na cabeça de vocês, sobre esses alinhadores. Mas a ortodontia não é só baseada em alinhador digital, mas a gente consegue hoje, através desses scanners, a gente consegue fazer a colagem de brackets, guias de colagem de brackets para aparelhos, e também aquelas contenções. Quando encerra os tratamentos ortodônticos, é feito contenções. As contenções eram contenções rígidas que a gente fazia, hoje a gente consegue fazer essas contenções através de placas por impressão 3D. Na implantodontia, essa odontologia digital a gente usa para confecção de guias cirúrgicos para instalação de implantes em cirurgias pouco invasivas, bem como no planejamento dos implantes. Na confecção de placas de relaxamento, aqueles pacientes que têm bruxismo, hoje a gente consegue, através da odontologia digital, confeccionar essas placas e fazer isso de que forma? Até a distância. Então eu consigo enviar para o paciente essa placa. É muito moderno quando a gente fala isso, né? Mas é a realidade. É a realidade. E na confecção de provisórios. Ainda em relação às próteses, a confecção de laminados e lentes de contato, ainda com um custo alto dentro desse sistema, devido ao investimento por parte dos laboratórios em equipamentos e treinamentos. Mas tudo isso já é possível, agora é só tornar tudo isso acessível. E para isso a gente só está aguardando novos fabricantes, novas tecnologias, novos desenvolvimentos, e tudo isso nos dias de hoje é muito rápido. E nós da Jade Odontologia já estamos nesse caminho. O nosso programa está encerrando, nós estamos acabando a sequência de 3 programas. Eu quero agradecer desde já o carinho, a atenção de vocês, a audiência. Nosso programa, a semana que vem, é outro assunto. Nós estamos aqui na Rádio Vibe Mundial, às segundas-feiras, às 10h30, com Implante um Novo Sorriso, com ela, com a doutora Márcia Ferraz, e comigo. A todos uma boa semana. Ótima semana a todos. Até segunda que vem. Tchau.